Não! Leve embora essa corrupção! Um dos maiores mistérios de World of Warcraft. Eluna sequer foi vista e ainda não sabemos exatamente o que ela é, mas sabemos que no patch 10.2 teremos mais algumas informações importantes sobre ela. No último Teorizandro, falamos de como a história dos dragões em Azeroth aconteceu. Se você ainda não assistiu, confere lá. Nesse, você vai conhecer a conexão com Eluna e Elnar. Porque Aman'Tu é um inimigo de Eluna. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Como Eluna lida com cada uma das forças e qual é o verdadeiro propósito dos titãs no nosso mundo, Azeroth. No penúltimo Teorizandro tivemos 83 likes e 14 comentários. Quase conseguimos a meta de 100 likes. Quando completarmos os 100 likes, a gente libera a parte 3. Já no último Teorizandro alcançamos 52 likes e 19 comentários. Quando completar os 70 likes, a gente libera a parte 2 desse Teorizandro. Como nenhum alcançou a meta ainda, fomos para o Teorizandro 56 sobre Eluna, Elnar e Aman'Tu. Já sapeca o like, se inscreve no canal e deixa o seu comentário para garantir o próximo. Não vou não. A meta para esse vídeo é de 60 likes. Agora chega de papo e simbora pro vídeo logo após a vinheta. Antes mesmo do primeiro dragão respirar em Azeroth, os deuses antigos, enviados pelos Void Lords, já dominavam este mundo. Antes de seus pés pisarem nesta terra, eu reinava. Foi quando Agramar encontrou Azeroth, falou para os seus irmãos do Panteão Titã e então vieram limpar a mácula do vazio que corrompia Azeroth. Cada um dos titãs tiveram seu próprio trabalho e parte a fazer. Elnar encontrou o Sonho Esmeralda. Certamente Eluna se manifestou a titã da vida. Elnar, sendo da mesma natureza, elas se deram bem, se entenderam e talvez, como forma de gentileza, Eluna deu a Elnar um galho da Gani, a árvore da vida. Elnar plantou o galho da árvore do mundo, que ela ganhou de Eluna, no local que conhecemos hoje como Cratera Ungoro. A intenção era que a vida daquela árvore afastasse as trevas. Sinta a potência da vida. Tema seu poder. Alimentando-se dos rios e do céu, a árvore prosperou, cresceu e suas raízes atingiram muito fundo, provavelmente tocando e se alimentando da energia da Titã em Azeroth, também corrompendo a Titã com a energia da vida. Não se sabe ao certo, o fato é que Elnar ficou muito feliz, pois onde as raízes da árvore iam, nasciam vidas novas. Elnar chamou aquela árvore do mundo de Elunahir, em homenagem a Eluna. Os textos falam que Eluna era o grande amor de Elnar, mas sinceramente eu não acho que seja um amor humano como conhecemos, mas a vida ama a vida. Assim como nós amamos as nossas mães, é um amor por algo, alguém que simplesmente é igual a nós, é parte de nós, ou que compartilhamos um mesmo objetivo, e não um amor romântico. Quando Aman'Tu viu
o que Eonar tinha feito, ele ficou revoltado. Não! Depois de tudo que passamos! Ele brigou com Eonar e disse para ela que aquilo não era a ordem. Leve embora essa corrupção! Aí você me pergunta, ué, mas ela não sabia o que é ordem? A resposta é não. No Chronicles Volume 1 é falado que Amantua acordou e saiu por aí procurando titãs como ele, e encontrou almas no mundo, que ele cuidou até que elas nascessem e tornaram-se os titãs que conhecemos hoje. Eonar é uma dessas almas mundo, assim como Azeroth, e assim como Azeroth, Eonar também foi corrompida pelo poder da ordem. Corrompida, Andrew? Como assim, gente? Isso mesmo? É exatamente isso que você ouviu. No jogo tem um livro em Uldaman com o nome Informe de Progresso, Uldoros, que diz: Irmão Locke, conforme solicitado, ofereço o seguinte relatório sobre o progresso em direção aos nossos objetivos. Tenho o prazer de informar que as salas de infusão já estão operacionais. Embora o trabalho de imbuir a magia da ordem na fonte estejam apenas começando, continuo otimista de que o processo será eficaz. Eu acredito que essas palavras são de Odin ou alguns dos outros servos titânicos, mas o que ficou claro é que, igual aos deuses antigos, os titãs têm como objetivo principal corromper Azeroth, ou imbuir, se você achar melhor dizer, como corromperam os protodracos, transformando-os em dragões. Como falamos no Teorizando anterior, assim também o fazem com Azeroth, desde o dia em que vieram até hoje. Para quê? Para Azeroth servir a ordem. Como Eonar mesmo, sendo claramente uma criatura da vida, serve a ordem. Vocês sentirão a força dos titãs! Azeroth está sendo corrompida pelos titãs. Quando imaginávamos que ela estava protegendo nosso mundo, nossa titã. Isso explica as palavras de Iridikron. Diga, pequenina, você já se perguntou por que os titãs preservam esta linha do tempo? E se você acha que esse é o único segredo dos titãs, você precisa assistir esses 2 teorizandos que estão na tela. Lá, você entenderá melhor quem são os titãs. Mas voltando aqui para o vídeo, vejam esse texto. Encontrado em Uldaman Dragonfly, Odin, o primeiro guardião titã e o mais arrogante, diga-se de passagem, diz: atribua todas as realizações e obras maravilhosas apenas aos titãs. Apesar dos argumentos incansáveis apresentados por alguns de vocês, isso não é uma falácia. Afinal, pode-se dizer que alguma coisa realmente existe até que seja ordenada? Claro que não. Portanto, é irrefutável que os titãs são a fonte de toda a criação. Como ousa? Receba a punição de Loken em seu lugar! Vocês conseguem ver o autoritarismo, a petulância desses titãs? Ou pelo menos do seu primeiro filho, Odin? Eles sabem que antes dos titãs tudo existia. No entanto, se colocaram acima de todos e nos esconderam que eles é que invadiram a criação do universo, Azeroth e tudo o que existia naturalmente. Claramente ele está proibindo que algumas das criações titãs falem sobre isso. Bom, o texto continua. Não compartilhe conhecimento dos primeiros. Os mortais não conseguiriam conceber as maravilhas que os criadores concederam aos titãs em Zereth Ordos. Assim,
aprender sobre os progenitores apenas os confundiria. Basta que os mortais saibam que os titãs trouxeram a ordem aos cosmos e que lhes é devida a deferência. Aqui, Odin proíbe que os criados dos titãs falem sobre os primeiros, falando que não temos capacidade de compreender o que os primeiros lhe disse. Aqui eu fico me perguntando, será mesmo que os primeiros mandaram os titãs corromper o mundo com a ordem? Ou, como Jailer, eles fazem o que acreditam ser certo e melhor? Por muito tempo eu tolerei os erros dos criadores. Odin termina dizendo que sabemos sobre os primeiros nos confundiria, e que basta que saibamos que os titãs ordenaram tudo e que por isso precisamos ser gratos e nos curvarmos como servos que temos sido. O texto continua. Embora alguns de vós prefiram aprofundar estes pontos, tal debate já não pode ser tolerado. Lembro-lhe que falo com a autoridade dos titãs e qualquer divergência adicional pode levar-me a questionar se você sucumbiu à influência externa. Ou seja, os autoritários proibiram que alguém questionasse os titãs ou seus guardiões, e ainda dá uma carteirada dizendo que ele, Odin, representa os titãs em Azeroth e que por isso tem autoridade. E conclui dizendo que se alguém questionar ele, já vai achar que esse ser está corrompido por outra força que não seja a ordem. Mesmo que seu povo tenha trazido honra a este litoral, alguns dentre vocês trazem a treva também. O final do texto diz: lembre-se, a vida é um caos, deve ser controlada. Finalmente explicando o fato de Amantur arrancar a árvore que Onar plantou na cratera Ungouro. Sim, ele arrancou. Para ele, segundo a ordem, a vida é caos e deve ser controlada. Para Amantur, a vida é tão corrupta quanto o caos. Amantur arrancou a árvore porque sabia que as suas raízes alcançariam a Titã Azeroth. A vida seria imbuída nela, e aos olhos de Amantur isso seria corrupção. Qualquer força que não seja ordem é corrupta, na visão dos titãs. Exatamente por isso, Amantur brigou com Eonar por isso, e como Eonar foi domesticada desde o berço, desde que era só uma alma-mundo, ela observou o ato cruel de Amantur ao arrancar a árvore que Elruna lhe deu. Ela chorou, ela lamentou, mas não impediu. Em outro texto tem o seguinte: parece claro que os servos dos titãs desejam que o sonho permaneça imutável, pelo menos inalterado por qualquer mão, exceto a deles. No entanto, a própria natureza da vida é de mudança, não é? As coisas nascem, vivem e morrem, mas a própria vida continua. Talvez a vida nunca tenha sido feita para ser ordenada, ser estática e imutável. Isso deixa muito claro que aos olhos de Amantur, Elruna é tão inimiga quanto os deuses antigos, e a vida é tão corrupta quanto o próprio Void, algo que talvez para Elruna seja diferente, já que ela ajudou não só a irmã em Shadowlands, quando sofria com a seca de almas e deixou que Teldrassil e os Elfos Noturnos morressem, para alimentar Shadowlands. Como se atreve a vir aqui, irmã?
Nossos clamores por eras foram ignorados, desprezados. Eu ouvi vocês clamarem. Senti sua dor. E no rastro da tragédia, mandei uma torrente de almas para vocês. A grande árvore. Mas também quando escondeu a alma de Eonar naquele mundo, que se chamava Elunária, para protegê-la de Sargeras, que a procurava para tomar o seu poder para a Legião Ardente. Por incontáveis eras, meu espírito permaneceu aqui, a salvo das garras do Titã Sombrio. Mas ele finalmente me encontrou e vem tomar meu poder. Minhas forças se esgotam. Se Sargeras triunfar, toda a vida mergulhará em trevas. Mesmo sendo a Rainha do Inverno parte da força da morte, assim como Eonar é parte da força da Ordem, Eluna ainda assim ajuda e protege. Já diante do Void, Eluna parece ser diferente, pois quando Xal'atá tentou tomar um pouco de seu poder, Uma sobra do poder permanece neste templo partido. Ele tem que ser nosso. Venha, entre no círculo e tome-o. Eluna matou o herói que empunhava a adaga. E Xal'atá disse: A culpa é minha. Parece que essa deusa arrogante ainda reina aqui. Que pena. provando que, diferente do que Amantu e os seus titãs dizem e acham, não. Eluna e a vida não são caos, mas são inimigos do Void. Esse teorizando poderia ter meia hora com tanto de informação, mas pararemos por aqui. A meta para esse vídeo é de 60 likes. Se você quiser mais, deixe o seu like, se inscreve no canal e deixe o seu comentário para garantir os próximos. No Alá, que a deusa da lua ilumine seu caminho. Até a próxima. Seja um herói em 1 minuto. Que tal assistir os novos vídeos do canal antes de todos e ter o seu nome no início dos vídeos? Que tal o seu nome na capa do canal? Seria bom para você? E se eu te disser que você pode ter acesso exclusivo ao nosso grupo no Facebook e WhatsApp? E não podemos esquecer de te tornar o first dos comentários. E se você tá achando que acabou, clica no botão azul Seja Membro e você vai descobrir que tem muito mais para você. A partir de R$ 1,99 você já fará diferença. Escolha seu plano e seus benefícios e torne-se um membro do canal. Seja membro, torne-se nosso herói. Assim você ajuda e incentiva o nosso canal. E nós honraremos seu apoio com conteúdo e qualidade que você merece. Muito obrigado a todos os heróis que já são membros e nos apoiam até aqui. Vocês são lendários.